eu queria, caminhando para o fim da nossa apresentação, fazer algumas questões para você, talvez um pouquinho diferente do que estamos falando até aqui. Como é que está a governança em Minas Gerais do nosso amigo Zé? Rudy, eu quero falar um pouquinho, sim, eu acho que é importante. Eu participei de uma live outro dia, uma live nacional do nosso setor, né? Que nós debatemos alguns temas da relação, das nossas relações com o serviço público, né? Com a entidade pública, né? Com os governos. Eu vou dar só uma passada aqui rapidinho, eu acho que só para aproveitar também essa conversa, eu acho que a gente tem sempre que explicar o que está acontecendo, né? Acho que a gente está nesse momento aí dessa pandemia que pegou o mundo inteiro de surpresa e não deixou de pegar também a gente, né? Mas você, no início aí, você disse com relação à nossa ação, eu queria inicialmente falar sobre essa questão da Covid relacionada com o setor nosso de material de construção, que também pode expandir para outros setores, né? A Dani Alonso, lá da Anamaco, né, junto com o capitão Augusto, né, a Dani ela é diretora de relação institucional, né, da Anamaco. Perfeito. Nós fizemos vários levantamentos, uma luta em conjunto de todos os presidentes de Acomac do Brasil inteiro. Nós encaminhamos várias justificativas e buscamos informações, até em outros países também, de como que era a atuação do setor de material de construção, como que foi isso lá fora do país, que é considerado um setor essencial, e no Brasil, inicialmente, foi feito um travamento desse funcionamento, né? E é interessante porque quando você está com a dor de cabeça, quando você sente alguma coisa, a farmácia está liberada de funcionamento, quer dizer, você consegue resolver seu problema lá. Vem uma campanha Fique em Casa, né? Volte para dentro da sua casa, não saia, mas se queima o chuveiro, se estoura um registro, se estoura uma boia, se um hospital lá do Corpo de Bombeiros, um CTI lá, tem um problema, o hospital e a farmácia da casa estava fechada, né? Então a gente teve que trabalhar tudo isso. E a nossa frente parlamentar do comércio nossa é muito boa, porque nós temos o capitão Augusto, ele é da Comissão de Segurança Pública também, e crime organizado, e ele está atuando nessa frente nossa parlamentar do comércio, que conseguiu levar essas informações para o governo. E isso desceu em cascata, porque o governo federal primeiro nós conseguimos a inclusão como atividade essencial, e depois os governadores foram fazendo isso em seguida, né? Apesar que aqui em Minas Gerais foi diferente, porque o governo Zema, ele saiu na frente. Nós iniciamos nosso trabalho no dia 15 de março, né? Ali para o dia 18, nós temos uma reunião com o governador Romeu Zema aqui e outras entidades do estado. E foi nós tivemos uma reunião aqui com o governador Zema. E foi, Rudy, o que foi interessante, eu vou tentar fazer para você aqui um paralelo. Nós estamos falando aqui de negócio, de empresa, de entidade e tudo mais. Eu gostaria de fazer uma relação entre o governo, as diferenças de governo com as atividades, com a atividade econômica, né, as entidades representativas. Quando nós tivemos essa live com o governo Zema, com o governador Zema, nós tivemos uma abertura total do governo do estado. Quer dizer, nós começamos a conversar com o governador, que começou a entender isso lá no início, lá em 15 de março, 18 de março ali, no início da pandemia. O governador procurou entender todas as implicações que iam acontecer no estado com relação às paralisações, com relação à doença. Ele ouviu as entidades. E nós tivemos dentro do estado, como aconteceu no Brasil inteiro também, vários prefeitos que agiram de forma, eu não diria arbitrária, porque como é uma situação de emergência, alguns achavam que estavam fazendo certo, mas fizeram errado. Mas alguns prefeitos simplesmente decretaram o fechamento geral de todos os setores, sem consultar. E nós sentimos essa grande diferença do governador, que ele ouviu, processou a informação, abriu os canais de contato lá, procurou fazer um trabalho diferente do que estava sendo feito naquele momento, porque se nós buscarmos agora, Rudy, a informação de um mês para cá, ela é totalmente diferente. Eu acho que você lembra muito bem quando começou a pandemia, assim, um susto foi generalizado, a falta de informação, tanto da política quanto das empresas,
quanto dos órgãos de defesa, de segurança, os órgãos de saúde, foi uma situação muito difícil. E lá, e aqui em Minas, o que nós percebemos é que o governo, o que eu disse para você que eu gostaria de fazer um paralelo, porque é perceber a grande diferença que existe quando um governo ele é especialista em gestão. Né? O governador de Minas mostrou que ele sabe fazer daquela forma, sentado ali tomando um cafezinho no bule, comendo um pãozinho de queijo, aquele jeitinho dele simples de fazer as coisas. Ele fez a coisa, ele fez o dever de casa direitinho, ele ouviu as entidades, ele tomou todas as medidas de segurança necessárias, ele tentou equilibrar a economia com a saúde. E uma coisa bacana que eu posso dizer também que aqui do nosso estado, Rudy, é que o governador Romeu Zema, quando entrou para o governo, ele conhecia poucas pessoas que começaram a assumir secretarias, porque ele fez um processo seletivo das pessoas. Ele escolheu um secretário de saúde que era experiente no setor de saúde. Não era aliado dele em nada, ele não tinha nenhuma uma segunda agenda como governador. E todos os departamentos do estado de Minas Gerais, eles foram montados, eles foram agregados com pessoas todas por perfil técnico, pessoas com capacidade de fazer e pessoas que pudessem entregar resultados, que pudessem ser cobrados, né? Então, essa diferença ela ficou visível com essa questão do Covid, porque nós sentimos no decorrer do mês de março e principalmente no mês de abril, a diferença entre governadores. O governador Romeu Zema aqui, ele conseguiu resolver os problemas aqui com um custo muito baixo, ele envolveu as pessoas aqui dentro, mas ele foi um grande maestro, ele estava ali com a batuta ali, mas mostrando o que cada um teria que fazer em certo determinado momento, ouvindo o setor de saúde, ouvindo a área econômica, preparando os hospitais, fazendo parceria com a iniciativa privada e, no final das contas, entregando um grande resultado. Eu vou te dar um dado interessante. O governador aqui criou um projeto chamado Minas Consciente. Ele informatizou todos os dados da Covid no estado de Minas Gerais. Número de leitos, número de mortes, número de hospitais, número de casos, região onde está acontecendo esse caso, o tempo de permanência da pessoa no leito do hospital, para fazer um cálculo seguinte: se adoecer tantas pessoas, quantos dias que ele vai ficar e quanto tempo de disponibilidade que eu tenho. E ele deu liberdade aos prefeitos, ele fez isso antes que o governo federal fizesse, antes que todo mundo fizesse. O governo Zema saiu na frente de todos os estados do Brasil, nesse aspecto. Os prefeitos tinham liberdade de fazer a sua atividade, e nesse projeto Minas Consciente também o governador deu essa liberdade. Olha, prefeito, você quer fazer parceria com o governo do estado, eu vou te deixar tranquilo, porque eu vou te entregar todas as informações que você precisa na sua região e na sua cidade, de casos de Covid, número de leitos, número de hospitais, e vou te entregar, vou fazer um grupo para você de atividades econômicas que nós vamos liberar ou vamos travar de acordo com o andamento da pandemia. Então ele criou aqui algumas ondas, ele criou aqui a onda verde, onda branca e onda amarela e onda vermelha, onde que ele encaixou cada setor da economia num quadro desse. Então ele ia liberando, por exemplo, a região do estado aqui onde que não tem nenhum problema de Covid, os hospitais estão liberados e você tem a disponibilidade de leitos naqueles locais. O governador fez quase que uma liberação total. E o prefeito tinha a informação, não era nem por dia, a informação era por hora, era totalmente instantânea. Que uma das coisas que o governador fez aqui foi informatizar tudo. Tempo real. E o próprio governador quer falar para o prefeito, para essa atividade aqui, fecha isso, fecha aquilo, ou senão faz um fechamento geral aí, dependendo do nível que for a disseminação do vírus. Isso tudo, Rudy, foi feito de uma forma muito organizada, uma forma participativa, bem colaborativa com relação aos prefeitos, né, das cidades, e Minas mostrou a capacidade que tem de fazer gestão, que foi uma coisa importante, porque o resultado ele apareceu. Isso não são falácias. Se você pegar os números de Minas Gerais hoje, você vai perceber que o estado de Minas Gerais tem destacado no Brasil com relação a um problema que todos enfrentaram de formas praticamente iguais, idênticas. Enquanto tivemos governadores aí que fizeram um verdadeiro desastre nos seus estados, nós tivemos um governador de Minas que está praticamente
alavancando a economia, mesmo cuidando da saúde. E você sabe disso, acho que está em todos os jornais, que o governador Romeu Zema, aqui do Partido Novo, ele foi o governador que mais economizou nessa questão da Covid, foi o que pagou os respiradores mais baratos, que montou mais vagas de hospital, que informatizou, que fez projetos de atendimento rápido à população, lançou também o atendimento em casa, onde que é um projeto que a pessoa entra pelo aplicativo. Primeiro, ela faz uma consulta virtual, num primeiro momento, para evitar que a pessoa saísse para a rua. E o governo também, dessa forma estratégica, ele iniciou primeiro do que todos os outros os cuidados com a pandemia. Isso, em resumo, se chama gestão, se chama organização. Um exemplo, a comissão extraordinária do Covid, que foi criada em Minas Gerais para definir isso, estavam com pessoas altamente técnicas e pessoas extremamente flexíveis, pessoas que você conversava e era resolvido imediatamente. Por exemplo, quando houve a necessidade da liberação rápida do nosso setor de material de construção, o grupo que estava controlando a abertura e o fechamento, que é esse grupo extraordinário da Covid de Minas Gerais, imediatamente já incluiu o material de construção como atividade essencial, porque percebeu da importância dela. Não houve burocracia no processo. Foi rápido, direto e prático. Né? Então, isso é um caso que a gente tem que citar, porque nós criticamos muito a política no Brasil. Eu não sou político, não exerço cargo político, mas eu digo para você que Minas Gerais, o governo Zema, ele precisa ser utilizado como exemplo. Cada estado, claro, tem a sua particularidade, tem a sua forma, tem suas características de população e de economia e tudo mais, mas a gestão de Minas Gerais, ela serve de exemplo para todos os outros estados nesse aspecto de mostrar um resultado. Não está mostrando o que está sendo falado. Então, Minas está falando pouco e fazendo muito. Né? E aqui tudo está à frente dos outros estados na questão da informatização, do governo, e tal. Se quiser fazer alguma pergunta aí, porque eu estou aqui dentro de Minas, e na Comac, eu sou a maior Comac do Brasil, porque nós estamos aqui, nós somos o maior estado do país, nós temos 823 municípios. Olha para você ver também que o governador teve uma complexidade ainda muito maior do que a dos outros também, porque são 823 municípios. Né? Deixa eu te abrir a fala aí, porque eu já falei mais do que deveria para você. Não, eu só gostaria de complementar uma coisa. Infelizmente, nós só temos um governador do Novo no Brasil. Quizá se tivéssemos, nessa última eleição, tido um aumento maior. E eu não falo do Zema, porque é o Zema. Eu falo do Zema porque ele é Zema do Novo. É homem que segue filosofia e políticas traçadas de gestão. Você falou muito bem isso. É gestão, você trata o Estado de uma forma empresarial. Você preserva os recursos. Eu sei que o Zema fez quando entrou no governo. Ele não foi um homem de pagar bilhete para ir para palácio. Ele usou a atividade de governador. Não precisava ter palácio para trabalhar e para exercer essa atividade. O grande diferencial do Zema foi a hierarquia de cima para baixo exercida de forma muito democrática, muito aberta, muito responsável com cada um. Porque quando você tira a autoridade de alguém, você assume, mas você não tem comando. Na nossa vida profissional, sabemos que uma pessoa dentro de uma entidade, de uma empresa, quando eu tenho que vigiar pessoas, quando passa de 6 pessoas, eu não vigia mais ninguém. Então, uma empresa como o Estado, que seja Minas Gerais, Santa Catarina, você precisa de gestão. Essa é a verdadeira palavra-chave e que o Novo, né, na sua forma de gerir, o que eu estou fazendo aqui agora, na verdade, é um treinamento para me postular a um cargo de vereador em Joinville. Não me importa se vai ou não acontecer, mas o Novo está me preparando aos 66 anos. Eu estou me preparando na área de informática, uma coisa que, para mim, era um bicho de 7 cabeças. Só para dar um exemplo, como o Novo, ele cobra de você atividade, trabalho, responsabilidade e uma série de questões. Né? Você assina um contrato no Novo, o Zema fez isso quando entrou como governador, de assumir o estatuto do Novo, e as políticas do Novo, a filosofia do Novo, os princípios do Novo, como se fosse na tua empresa, na tua vida pessoal. Só gostaria de dizer que nós temos aqui em Joinville uma pessoa que já é pré-candidato,
Adriano Silva, uma pessoa fantástica. Estamos com 20 postulantes ao cargo de vereador e, se Deus quiser, nós vamos fazer um trabalho extraordinário, porque o novo, você disse aí em poucas palavras o que é o novo dentro do país, na governança do Estado. Rude, me sinto muito, só para concluir, me sinto muito feliz de ter ouvido você. Pode falar. Sim, você está dizendo aí sobre a questão do novo. Eu acho que o que nós temos que estar pensando hoje não é a gente vestir mais uma bandeira, assim, ó, vou vestir uma camisa assim, meu partido é Partido Novo, eu defendo essa bandeira, senão eu acabo me tornando uma pessoa também radical e voluntária. O que é interessante no Novo não é questão de ser Partido Novo, você está defendendo uma bandeira de partido. A questão não é essa. A questão é o que o Novo defende. Quais são os princípios que ele prega e por que isso é importante. E o Brasil precisa disso. Eu acho que a política tem que caminhar nessa direção. Eu acredito que ela vai caminhar nessa direção também. Não só o Novo, mas outros partidos também vão estar caminhando nessa direção. E aqui em Minas Gerais, todos os integrantes do Novo, Rude, eles estão dando um exemplo violentíssimo. Né? Nós temos aqui o Thiago Mitrô, aqui em Betim temos Lucas Gonzalez, o nosso governador do Novo, quem estava, o próprio Matheus Simões, que estava aqui de Belo Horizonte, que estava coordenando esse da Covid, tudo feito de forma profissional, sem fazer da política um meio de vida, sem fazer disso um negócio. E eu parabenizo todos aí em Joinville que estão tentando, que vão pleitear esse cargo pelo Novo, e você também, que nós já conhecemos há muito tempo, que já vem de um trabalho praticamente assim, de doação, né, para o setor de material de construção, porque nosso trabalho é voluntário, né? Então, tudo isso tem que ser lembrado. E a política no Brasil hoje, praticamente, ela é rechaçada porque virou sinônimo de corrupção. A política no Brasil virou sinônimo de tudo que não presta, é o sinônimo da política hoje no Brasil. E nós precisamos de mudar esse quadro. E com pessoas que têm esse interesse, olha, o grande exemplo é que você, por exemplo, as pessoas não entendem hoje que uma pessoa é capaz de fazer um trabalho para as pessoas sem cobrar nada por isso. O deputado, o vereador, ele recebe sim um certo salário. Só que o político chega lá, ele não acha que aquele salário que ele está recebendo é o suficiente. Ele entra para as maracutaias, faz muita coisa errada, e a política facilita muito a vida do corrupto no Brasil, né? E eu espero que você possa fazer a diferença aí na cidade. Você já mostrou que tem capacidade de fazer, que já tem essa estrutura. Eu torço também que o Novo chegue aqui na minha cidade, apesar de eu estar bem próximo aqui de Belo Horizonte, mas a sua cidade está de parabéns, que venceu a cláusula de barreira aí, conseguiu montar o grupo para ter candidatos na cidade. E eu penso que não é Partido Novo, né? Eu não sou partidário direto, mas eu vejo que o Novo, ele é um partido que tá falando aquilo que o povo quer ouvir. As pessoas que têm inteligência, eles precisam ouvir isso, e eu acho que tem que existir um certo radicalismo mesmo, no sentido de não aceitar dinheiro público, de não aceitar benefícios, de ter corte de pessoal, corte de salário, porque o país está precisando de uma moralização. E o Novo prega bem isso, né? A gente percebe isso aqui pelas pessoas que atuam aqui na região, né? O que eu vejo isso, o próprio governador Zema aqui, como eu estava te falando, desculpa, Rude, o próprio governador Zema aqui, as pessoas ficaram assustadas com o que aconteceu aqui no estado de Minas. Eles não estavam acostumados com uma pessoa que fizesse a coisa de uma forma tão simples, né? E o governador aqui, por exemplo, ele não tem duas agendas. O governador de Minas tem uma agenda só, uma fala só, um encontro só, e todos que você pegar aqui da região, que a gente tem contato, que estão envolvidos com essa filosofia do Novo. Eu sei que tem outros deputados de outros partidos também que estão fazendo igual do Novo, mas estão com a filosofia do Novo, né? Mesmo estando em outro lugar, tem a filosofia do Novo, né? Você sabe bem, os 8 deputados mais cotados no ranking nacional como os deputados melhores e melhor atuação no Brasil são os 8 deputados do Novo. Então, acho que a gente tem uma diferença extraordinária. E eu gosto de quando você fala que nós não somos um partido. Na verdade, nós somos um grupo, né? Uma equipe que trabalha. Tu sabe que fica bonito você chegar para alguém e falar de política, quando você joga francamente que você não está usando recurso, você não vai usar recurso, você não precisa desse recurso.
partido é mantido por doações do filiado, uma mensalidade que paga, e não precisa de dinheiro, Flávio. O que precisa é ter vontade, é ter interesse, e é ter determinação e, claro, vocação para servir. Você falou a palavra-chave, Rudy. A vocação é importante, porque do mesmo modo que você atua aí nas Acomax há tantos anos, você doa seu tempo, a política é a mesma coisa. A pessoa tem que ser vocacionada e ela tem que exercer o que é, de fato, ele é um servidor público, ele tem que estar lá para servir a população, não para ser servido do governo, né? E é isso que nós temos que trabalhar, nós temos que buscar. Nós já sentimos muitas melhorias e eu tenho certeza que pessoas aí, eu quero parabenizar todos aí que estão tentando candidatar pelo Novo, todos os candidatos, inclusive, que eu acho que nós temos que pensar em todo mundo. Eu acho que uma das coisas que o Novo tem é essa mentalidade mais coletiva do que individualista, né? E que eu torço para que você consiga desempenhar um trabalho aí também, porque você já faz isso, já desenvolve, e a cidade vai alcançar muitos resultados com o seu trabalho, até pelo tipo de penetração que você tem no Brasil. Você já tem contatos em nível nacional, né? Você já atua no Brasil inteiro, já é conhecido nessa área. Eu acho que você levar isso para a cidade aí de Joinville vai ser muito importante, principalmente pelo Novo, né? Queria lembrar que o nosso grande Patrício Gaúcho, Itamar Miners, está conosco aí, além de outros amigos que eu vou ler agora na tela. Flávio, nós estamos completando uma hora de live. Eu fiquei assim, extremamente satisfeito, eu diria que super satisfeito, da sua participação, do seu diálogo, da sua forma de comunicação, da sua gentileza, do seu jeito amigo de falar tanto da atividade do nosso segmento,